Então, quais são os principais tipos de neurotransmissores, né? Então, aqui eu trouxe essa tabelinha que divide, né, alguns tipos de neurotransmissores, né? Existem vários outros tipos de neurotransmissores, mas nessa aula, nos próximos slides, a gente vai dar uma ênfase maior em dois tipos, né? Nos aminoácidos e nas aminas biogênicas, que são classificações químicas maiores, e na acetilcolina, que tem uma classificação própria. Então, nos próximos momentos, a gente vai estar vendo a função de cada uma desses neurotransmissores. Então, o primeiro deles é a acetilcolina, tá? E aminoácidos. Então, a gente vai falar aqui de três tipos de neurotransmissores, a acetilcolina, o glutamato e o GABA. O primeiro deles, então, vamos ver essa que tem uma classificação específica própria, né, em termos de estrutura química, que é a acetilcolina. A acetilcolina ela está ligada principalmente a mecanismos de aprendizagem. Então, a acetilcolina está muito ligada a pensamentos, a aprendizado, memória. Tá? Em termos de sistema nervoso periférico, ela está ligada, por exemplo, à ação muscular. Para que a gente consiga contrair o músculo, quem vai produzir essa ativação muscular é a acetilcolina. Outras áreas associadas à acetilcolina também é ligado à atenção e o alerta. Nessa imagem aqui, a gente pode ver um pouco como a acetilcolina ela tem grandes vias em áreas subcorticais, que às vezes a gente vai ver em outras aulas, chamado de sistema límbico. Mas veja que a acetilcolina ela se espalha por diversas regiões também do córtex. Ou seja, ela tem um espectro de ação bastante grande. Por isso que quando a gente estuda neurotransmissor, a gente não vai estudar um neurotransmissor faz um comportamento tão específico, o outro neurotransmissor faz isso daqui. Muitas vezes, os produtos, né, ou as alterações que esses neurotransmissores vão acontecer vão se sobrepor em muitos momentos. E para entender certos comportamentos, a gente vai precisar entender de um conjunto de neurotransmissores. Lembrando que isso é um nível de análise, que seria o nível neuroquímico. Tá? Então, a acetilcolina está ligada principalmente a níveis de aprendizagem. Então, alguns medicamentos, por exemplo, que tentam melhorar a memória, muitas vezes vão agir em níveis de acetilcolina. Um outro tipo, tá, de neurotransmissor é o glutamato, que ele é um neurotransmissor famoso, é um dos mais comuns no sistema nervoso, e uma das principais funções dele é a função de excitação do sistema nervoso central. Ele é o principal neurotransmissor excitatório. Ele também está ligado à memória. Tá? Então, por exemplo, alguns casos de epilepsia, né, dando um exemplo mais prático, podem ter alterações de níveis glutamatérgicos, em nível de atividade neuronal, porque a pessoa tem descargas anormais no funcionamento do cérebro. Então, o glutamato ele tem essa função excitatória e também na memória. Né? Veja aqui, ó, é o neurotransmissor mais comum e envolvido principalmente na memória, ou seja, na formação de novas conexões de memória. Regula a conexão também entre outros neurônios. Então, ele tem uma função bastante importante quando a gente fala de sistema nervoso. E depois a gente vai falar de um outro neurotransmissor bastante importante, que é o GABA, né, que chama gama-aminobutínico, na verdade, o GABA é uma sigla, é o ácido gama-aminobutínico. Ele é o principal neurotransmissor inibitório, e altos níveis de GABA aumentam o foco atencional, e baixos níveis de GABA aumentam a ansiedade. Por quê? A ansiedade, muitas vezes, a gente fica inquieto, a gente fica impaciente, com dificuldade de se concentrar. Por quê? Porque o GABA, ele inibe várias áreas do nosso cérebro. E aí você pode se perguntar assim, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que a maioria das nossas sinapses são excitatórias ou inibitórias? Dá um tempinho aí para você pensar. Veja, se a gente pensar bem, intuitivamente a gente diz, não deve ser excitatória, porque o meu cérebro ele não para de funcionar, mas grande parte dos nossos neurotransmissores são inibitórios. Por quê? Para você estar aqui agora assistindo essa aula, você tem que inibir várias coisas dentro da sua cabeça. Vários pensamentos, vários desejos, várias ações, várias informações que estão sendo processadas, o barulho, estímulos sensoriais, ou seja,
várias informações têm que ser inibidas no nosso sistema nervoso. Parecido mais ou menos com aquele exemplo que eu dei há pouco em relação quando eu falei, pense no seu amigo da infância. Ou seja, essa informação estava sendo inibida. A partir do momento que a gente dá um estímulo, você ativa aquela informação. Então isso tem muito a ver com essa inibição de várias regiões neuronais, como o GABA. Tá? 1/3 das nossas sinapses são do tipo GABAérgicas, então são bastante comuns. Vamos falar então agora de 5 tipos de neurotransmissores, que são as chamadas aminas biogênicas, e elas têm uma grande influência em um comportamento muito mais relacionado àquilo que a gente chama de transtornos mentais. Tá? Primeiro delas vai ser sobre a dopamina. A dopamina, que é um neurônio muito importante, e eu fiz questão de botar aqui bem grande, está relacionado ao prazer. Ou seja, toda vez que a gente tem algum reforço do nosso comportamento, aquilo que a gente às vezes vê em análise do comportamento, toda vez que a gente é reforçado, toda vez que a gente está feliz, que a gente se sente bem, existe o aumento da dopamina, existe uma ativação do prazer. Então a dopamina ela é muito importante quando a gente vai falar de abuso de substâncias, quando a gente vai falar de aprendizado. Por quê? Aquilo que gera prazer, a gente tende a querer repetir. Ou seja, a dopamina está ligada a um grande circuito de aprendizagem e de reforçamento. Ou seja, essas vias de recompensa, elas interferem diretamente na aprendizagem dos nossos comportamentos, na nossa capacidade de pensar, de ter atenção. Se você está gostando dessa aula e se sua atenção está focada aqui, é porque provavelmente os seus níveis de dopamina estão mais altos, ou estão aumentando, ou estão se mantendo em algum nível que faz com que você consiga prestar atenção nessa aula. Tá? Então, a dopamina está ligada a muitos aspectos, tanto de movimento também, quando a gente fala de controle de movimento, a gente vai ver em outras aulas sobre áreas dos gânglios da base e aspectos também da motivação. Quando você tem motivação para fazer alguma coisa, quando você quer ir para uma determinada festa, um determinado show, porque esse nível de dopamina às vezes aumenta. Novamente, o que a gente vê aqui nesse desenhozinho, ó, que a dopamina ela tem tanto ligações a nível de tronco encefálico como sistema límbico, e aí aqui envolve gânglios da base, como aqui nessa imagem coloca o estriado. Tá? Existe uma grande produção da dopamina naquilo que a gente chama de substância nigra, né, em termos de gânglios da base, que aí é onde está ligado ao movimento. Pessoas com Parkinson, por exemplo, vão ter alteração a nível de dopamina, mas também com a área tegmentar ventral, né, que está muito ligado a áreas do núcleo accumbens, que são áreas do prazer. E aí a gente vê que a dopamina tem ligações tanto para áreas do córtex pré-frontal, que está ligada à nossa atenção. Por isso que quando a gente quer aprender alguma coisa, é preciso que a gente veja sentido, é preciso que a gente veja prazer. Se a gente não gostar, não ver sentido, a gente vai ter dificuldade de aprender. Tá? Então a gente poderia trazer vários outros exemplos aqui para a dopamina. Um outro neurotransmissor é a chamada noradrenalina. Essa noradrenalina, por exemplo, está ligada à nossa capacidade de concentração. Então veja, a dopamina está ligada a um tipo de atenção muito mais ligado ao foco, mas assim como o GABA, mas também a noradrenalina está ligado ao nível de ativação do alerta, em termos atencionais. E a gente pode pensar isso em termos de transtornos mentais. Em caso de transtorno de ansiedade, você tem um aumento muitas vezes da noradrenalina. É por isso que às vezes a pessoa fica inquieta, fica com dificuldade de dormir, não consegue se concentrar em nada. Tanto você tem uma diminuição do nível de GABA, como aumento no nível de noradrenalina. Não obstante, você tem também flutuações no ritmo cardíaco, tá? Ou seja, ritmos circadianos. Pessoas mais deprimidas e ansiosas vão ter alterações na flutuação no ritmo cardíaco, né? Essas atividades que dependem do ritmo cardíaco. Por isso que é importante, alguns medicamentos, eles agem também a nível de noradrenalina e melhoram, às vezes, o humor, melhoram esse ritmo cardíaco da pessoa, melhoram o sono para que a pessoa possa, então, melhorar o humor. Tá? E a gente vê, principalmente, novamente, áreas do tronco encefálico, áreas também do cerebelo, e uma das áreas que produzem essa noradrenalina é chamada locus coeruleus, que também fica aqui a nível de mesencéfalo. E aí veja como novamente essas áreas aqui do sistema límbico, onde a gente vai ver onde está presente a amígdala, hipotálamo, hipocampo,
vão ser influenciadas pelos níveis de noradrenalina, assim como várias outras áreas do córtex. A adrenalina está ligada a um outro tipo de neurotransmissor que talvez a gente conheça mais comumente como a ideia de luta ou fuga. Ou seja, toda vez que a gente está frente a uma determinada situação, a gente ativa esse neurotransmissor nesse comportamento de luta ou fuga, em algum momento de excitação, de medo, ou inclusive até de prazer. Então, esse tipo de neurotransmissor é produzido principalmente em situações de estresse, aumenta os batimentos cardíacos e o fluxo sanguíneo. Talvez ele seja mais conhecido também na população em geral. A serotonina é um dos mais importantes quando você fala do humor, porque de maneira geral, talvez é ele que esteja mais relacionado a características do que a gente chama de humor. Tá? Então, a serotonina, veja que novamente ela se espalha por várias regiões do córtex, ela é uma das que tem mais projeções no córtex, por isso talvez seja uma das mais importantes quando você fala de mecanismo de ação de medicamento. Então, esse tipo de neurotransmissor contribui tanto para o bem-estar quanto para a felicidade. Ajuda no ciclo do sono, olha aí novamente, pessoas com transtornos mentais vão ter alterações de sono, alterações em ritmos circadianos. Atua também no controle alimentar. Alguns tipos de medicamentos para o controle alimentar muitas vezes vão atuar em nível de serotonina. Alguns tipos de antidepressivos podem aumentar o peso do indivíduo, podem aumentar o apetite. Tá? Então, quando a gente pensa em qualquer alteração do comportamento, a gente precisa pensar em uma alteração macro, em vários ciclos ou ritmos que estão acontecendo. Tá? Então, quando a gente fala do exercício físico, por exemplo, o exercício físico ele parece aumentar os níveis de serotonina. Então, por isso que é importante, às vezes, a pessoa, quando ela está deprimida, que ela faça exercícios físicos, porque isso aumenta os exercícios físicos. Às vezes a gente ouve em alguma reportagem assim, coma chocolate, que chocolate aumenta a serotonina. Não é que o chocolate tem a serotonina, mas ela tem um precursor da serotonina, que é o triptofano. Assim como outras substâncias, como a banana, como as castanhas, os peixes. Eles têm triptofano, que são precursores químicos da serotonina. E aí você pode pensar a importância da nutrição e de uma alimentação para a regularização também desses neurotransmissores, ou até quando a gente fala de transtornos mentais, como é importante os aspectos nutricionais para que a gente tenha um equilíbrio neuroquímico no nosso funcionamento do cérebro. A exposição à luz também parece interferir nessa produção da serotonina. E por último, a histamina, muitas vezes conhecida, os antialérgicos, a gente fala, toma um antihistamínico, muitas vezes a gente não pensa. Por quê? Porque a histamina está ligada a essa resposta à hipersensibilidade, como, por exemplo, a hipersensibilidade de alguma alergia, que é uma reação exacerbada do corpo contra algum tipo de patógeno, algum tipo de situação. Então, por isso, quando às vezes a gente toma algum remédio para alergia, a gente às vezes pode ficar menos alerta, pode ficar com sono, por isso que é indicado às vezes não dirigir, não operar máquinas. Ela está ligada também à percepção dolorosa, controle do apetite. E veja também como a histamina está ligada tanto a nível de sistema límbico de emoções, como também se espalha por várias áreas do córtex. Então, para tentar resumir um pouco, essa aqui é uma imagem bastante comum, bastante fácil de se achar na internet, e ela faz um pouco um resumo daquilo que a gente falou então na nossa aula sobre esses 3 tipos de neurotransmissores. Então, dopamina, ligada ao prazer, recompensa e motivação, noradrenalina, concentração, alerta, energia, serotonina, muitas vezes ligada também à memória, compulsões, obsessões. E aí você vai vendo essas interfaces entre cada tipo de neurotransmissores. Veja que muitas vezes as funções de cada neurotransmissor podem se sobrepor. E é importante que você pense no sistema nervoso central, em termos de neuroquímica, como um grande agregado de situações que podem muitas vezes se sobrepor quando a gente quer fazer intervenções para determinados tipos de situação. Tá? Então é importante que aquilo que a gente chama às vezes de humor, ou aquilo que a gente chama de cognição, na verdade é o resultado de vários tipos de neurotransmissores agindo em conjunto. O que a gente tenta aqui é fazer alguns pequenos recortes para tentar compreender do que a gente está falando quando a gente vai estudar sobre abuso de substâncias, quando a gente vai estudar sobre psicofármacos. Então o que a gente vai ter aqui?
para ir finalizando, né, para tentar explicar melhor como esses diferentes níveis de mecanismos de ação de cada neurotransmissor. Veja, a gente tem diferentes tipos de neurotransmissores, a gente, apesar de não ter falado aqui, mas cada tipo de neurotransmissor você vai ter diferentes tipos de receptores, e cada tipo de receptor pode ter diferentes resultados. Cada tipo de receptor em determinada região do sistema nervoso pode produzir diferentes efeitos, e isso ter, muitas vezes, efeitos divergentes. É por isso que, muitas vezes, o indivíduo, às vezes, ele toma um medicamento, ele melhora de um comportamento, mas pode piorar de outro. Tá? Porque esse sistema de neurotransmissor, ele pode ter mecanismos de ações diferentes em diferentes regiões do corpo. Ou a mesma coisa a gente pode pensar em drogas ou em substâncias de uso abusivo. Tá? A gente pode pensar em diferentes tipos de transmissores que eles agem em diferentes receptores, que eles em conjunto é que produzem determinado tipo de resposta. Então a gente tem o que a gente chama de convergência. Tá? Assim como a gente pode ter determinados tipos de neurotransmissores que produzem que têm mecanismos de ação em determinados receptores e vão produzir diferentes efeitos, que às vezes podem ser divergentes, às vezes podem ser convergentes, e todos eles vão ser integrados. Então, como considerações finais da nossa aula, né, o que é que eu acho que é importante a gente trazer? A importância de entender esses aspectos multidimensionais, como eu falei no início da aula, dos aspectos genéticos, moleculares, estruturais, neuroquímicos, celulares, cognitivos e comportamentais. A gente entender que o comportamento humano ele é multivariado, ele é multidimensionado. Tá? E é importante a gente tente compreender minimamente essas várias dimensões. A gente viu um pouco sobre os processos de sinapse, né? Tanto sinapse química como sinapse elétrica, como essas sinapses acontecem nos neurotransmissores, assim como em algum momento a gente falou sobre os principais tipos de neurotransmissores, né? Que a gente listou agora há pouco, e como esses neurotransmissores eles se integram dentro do nosso sistema nervoso, tendo cada um deles, em geral, uma principal função. E a gente viu esse processo final aqui já, sobre a integração sináptica, né, que muitas vezes neurônios podem ter um mesmo tipo de neurotransmissor, pode ter efeitos diferentes em diferentes regiões do cérebro, a combinação de neurotransmissores podem produzir diferentes efeitos. Então foi isso para a aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, né, comentem ou podem entrar em contato comigo e até uma próxima aula.